Muito bem, esse é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é o www.futura.org.br, está aí na sua tela. Bom, e neste sábado, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Pois é, a Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo a principal causa de morte evitável e estima que o cigarro causa quase 5 milhões de mortes no mundo a cada ano. Aqui no Brasil, medidas como o maior controle da propaganda de produtos derivados de tabaco, o aumento dos impostos e das restrições ao fumo em locais públicos vem crescendo nas últimas 2 décadas. E foi bem nesse período que o número de fumantes no Brasil caiu pela metade. Um estudo feito pelo Instituto Nacional do Câncer, em parceria com a Universidade de Georgetown, dos Estados Unidos, concluiu que cerca de 420 mil mortes decorrentes de tabagismo foram evitadas no país entre 1989 e 2010. Para este ano agora de 2014, a campanha da OMS estimula os países a aumentar os impostos sobre o tabaco para prevenir o vício. Então, no programa de hoje, a gente discute a repercussão dessas medidas nos hábitos e na saúde dos brasileiros. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Clêmax Santana, ele é pneumologista, pediatra e professor da UFRJ. Aqui ao meu lado está a Cristina Cantarino, ela é pneumologista e coordenadora do Centro de Tratamento de Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. E também conosco aqui no estúdio está a Fernanda Nunes Barbosa, ela que é professora de Direito do Consumidor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então não perca tempo, escreva para a gente aí tirando suas dúvidas sobre comportamento, sobre hábitos dos fumantes, sobre a influência da legislação e também, se você tem dúvidas, se você quer parar de fumar, se você já parou, quer contar uma história com a gente, manda aí o seu recado pelo facebook.com/canal Futura Oficial, que está aí na sua tela, que você encontra os nossos posts, você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aí a sua questão. Também pela internet você tem como opção o Twitter, marcando a gente e a sua pergunta com o perfil @canalfutura. Ou ainda, pegue o seu telefone e ligue 0 operadora 21 3523 4098, os números que estão aí para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Boa tarde. Bom, como eu falei, a campanha desse ano da Organização Mundial da Saúde estimula os países a aumentar os impostos sobre o tabaco para prevenir o vício. No Brasil, os impostos sobre cigarros subiram por maço mais de 100% acima da inflação entre o fim de 2006 e o fim de 2013. E como consequência, a venda de cigarros no país sofreu uma queda de 32% no mesmo período. Cristina, você está aqui do meu lado, acompanha bastante essa questão da oscilação, né, do consumo de cigarro no Brasil. Hoje, inclusive, acontece lá em Brasília uma discussão em relação à questão da carga tributária do cigarro. De que forma você vê, você que está lá no INCA, acompanha essa diminuição do consumo? De fato, tem uma relação direta com o aumento de taxação do preço do cigarro? Não há dúvida, né? Você mesmo citou os números muito claramente, né? Os impostos aumentaram, caiu o consumo e caiu também em 28% o número de fumantes. Isso é um dado muito positivo e que deixa bastante claro que nós estamos no caminho certo e temos que continuar em frente. Temos muita coisa ainda a regulamentar. O Dr. Clêmax também é pneumologista, acompanha desde, né, a parte das crianças que acabam entrando em contato com o cigarro muito cedo, muitas vezes. De que forma essa questão das legislações, você, como médico que atende muito, né, tanto as crianças que estão chegando, como também as mães fumantes ou ex-fumantes, percebe esse aumento da legislação diminuindo, de fato, o número de fumantes no Brasil? Não há dúvida, né? Embora, assim, em termos de números, seja muito difícil na área da saúde a gente conseguir medir o impacto, vamos dizer assim, dessa questão, mas é evidentemente que houve uma redução grande de doenças relacionadas ao tabaco à medida que o número de fumantes vai se reduzindo, né? E isso importa da criança, vamos dizer assim, até antes do nascimento, porque a mãe que é fumante, ela tem, a criança que nasce tem chance de ter problemas graves, muitas vezes, né? Então, se a gente consegue reduzir o número de fumantes, de mães fumantes, consequentemente, as crianças não nascerão com mais saúde, vamos dizer assim, né? A criança, por sua vez,
deixa de ser um fumante passivo, né? Porque os pais não fumando, ela fica menos exposta, e os adolescentes se desencorajam de fumar, porque a gente sabe que a época principal de início do tabagismo é na adolescência, de forma que tudo isso tem uma relação muito grande com a criança e com o adolescente, né? Muito bem. Fernanda, a gente sabe que foi em 2011 sancionada pela presidente Dilma Rousseff essa lei antifumo para que seja válida no Brasil todo. A gente sabe que os estados, né, São Paulo, cidades do Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, no Paraná, algumas cidades já têm uma lei própria proibindo o fumo em locais públicos. Já essa lei federal foi sancionada em 2011, mas ainda não foi regulamentada, ou seja, ainda não está valendo, não foi determinado onde pode e onde não pode fumar. Por que essa demora tão grande? Olha, de fato a gente tem essa lei desde 2011, né? E como tu mesmo dissesse, uma das questões mais preocupantes para a gente, essa diferença de proteção entre os consumidores nos diferentes estados e municípios, né? E a lei de 2011, ela vem justamente para trazer esse equilíbrio, para que todos possam ter o mesmo nível de proteção, né? Todos os consumidores, enfim, fumantes e fumantes passivos, enfim, todos os cidadãos brasileiros. A gente atribui uma das causas ao lobby, né? A gente não desconhece, a gente sabe que o lobby da indústria é bastante forte. Então, a sociedade civil atua no Congresso, enfim, junto às bancadas, para tentar fazer com que, né, os parlamentares se movimentem, o próprio governo se mova para regulamentar. Mas isso ainda não foi possível, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Esperamos que em breve isso aconteça, né? Assim como em relação a outras leis que veem benefício do consumidor, um próprio projeto de lei 154, que infelizmente foi retirado pelo relator, mas que buscava trazer para o Brasil uma legislação sobre embalagens padronizadas, como a gente tem na Austrália, que é uma questão importante quando a gente fala de publicidade, de controle, né, especialmente para as crianças. Você está dizendo, na verdade, que a proibição de uma vinculação de uma marca, né? Na verdade, eram mais uns recados ali de esse produto faz mal à saúde. Isso a gente tem. Isso a gente hoje, tem, né? mas a gente tem ainda uma vinculação da marca muito forte nas embalagens de cigarro. E é um chamariz, sem dúvida nenhuma, né? A embalagem é uma forma importante de comunicação da indústria, especialmente com crianças, adolescentes, nos pontos de venda. Então, a gente gostaria que o Brasil se movimentasse no sentido de também ter uma legislação própria para isso, que é uma forma de publicidade, como a gente já tem na Austrália, que os números na Austrália mostram que em um ano dessa alteração legislativa, houve pelo menos 10% de diminuição do consumo. Então, a gente tem alguns dados que nos ajudam a demonstrar que, efetivamente, essa legislação ela importa no menor consumo e, consequentemente, na melhora da saúde pública da população, né? Bom, a Fernanda citou a questão do lobby. Uma dica que eu dou para você de casa, aproveitar o fim de semana, assistir um filme que chama Obrigado por Fumar, que se passa nos Estados Unidos, mostrando bem a questão do lobby, não só da indústria do cigarro, como da bebida também, dos medicamentos. Uma boa diversão para aí quem tem mais de 18 anos poder assistir esse filme no fim de semana. Doutora Cristina, essa questão das legislações impactando nos hábitos, né? São Paulo, a gente vê, né, se fosse olhar mais de 10 anos atrás, qualquer restaurante tinha área de fumante e não fumante. E se fosse dizer para alguém lá atrás, que no Brasil, 10 anos depois, na cidade de São Paulo, você teria todos os restaurantes sem espaços para fumante, né? Até mesmo embaixo de marquise, já é proibido em São Paulo. É um avanço muito grande, né? A gente tem, de fato, caminhado um pouco e essa legislação, de fato, pegou, como a gente fala que muitas leis no Brasil acabam não pegando, essas pegaram, de fato, a questão do fumo. De que forma a gente tem uma legislação um pouco mais dura, mais séria e uma fiscalização maior, como foi o caso da questão do fumo em São Paulo, a gente consegue, de fato, mudar um hábito e pensar no bem-estar e na saúde do brasileiro? Olha, o fato de você ter citado São Paulo, eu acho que foi muito feliz, porque em São Paulo a gente tem dados claros e precisos que nos demonstram que em um ano após... A lei de São Paulo tem mais ou menos 5 anos de vigência. E a gente não precisou esperar tudo isso para ver resultados efetivos. A gente tem trabalhos de um grupo de São Paulo que deixam bastante claro que o consumo, em apenas um ano de vigência da lei, reduziu de forma significativa, em torno da metade. Então, isso, assim, esgota qualquer argumento que se alguém possa ter a pretensão de ter e possa ter a pretensão de adiar a regulamentação da lei que a Fernanda citou. Quer dizer, o que o Brasil está esperando
para dar a oportunidade igual para todos os estados, porque os estados que tiveram a felicidade de implantar a lei já estão colhendo os benefícios. E os outros? O que o Brasil está esperando? O que o nosso Senado... Quer dizer, uma lei, na verdade, essa lei foi sancionada em dezembro de 2010. Nós já estamos no meio de 2014. A evidência científica demonstra claramente que isso deve e precisa ser feito. Aliás, já devia ter sido feito em 2010. E pelo menos metade dos casos de câncer de pulmão estão vinculados ao uso do cigarro. Isso já é comprovado. Não, mais da metade. Mais da metade. Né? Bem mais, quase 90%. E a gente pensando então numa legislação como a brasileira, que tenta englobar os direitos para todos os cidadãos da mesma forma, né? Um direito como esse, de fato ter um espaço sem uso do cigarro, de fato o que você está apontando é fundamental. Exato. Que seja avaliado. Né? E eu gostaria de fazer a pergunta a quem de alguma maneira tenta retardar que esse benefício seja estendido a toda a população brasileira, assim, e aí? A gente vai ficar calado? Dezembro de 2010, praticamente junho de 2014. O que falta para regulamentar? Para dar o direito igual a todos? Bom, a questão que se põe muitas vezes também é de novas formas de atrair consumidores, né? Muita gente deixando de fumar e, como bem falou aqui o Dr. Clímax, os adolescentes, né? Normalmente as pessoas que estão fumando hoje em dia, adultos, começaram lá na adolescência. E aí tem desde a questão do cigarro eletrônico, que está posto aí como uma novidade, né? Também os cigarros com sabores, seja da menta, da baunilha, do chocolate, o que for, da canela. E aí eu mostro para você de casa agora um estudo que, na verdade, foi publicado no site da BBC no dia de ontem, dizendo que alguns cientistas estão fazendo apelo à OMS em defesa dos cigarros eletrônicos. Eu queria aproveitar que eu estou aqui com dois cientistas, especialistas nessa área. De fato, o que a gente pode falar para quem está em casa e tem dúvida sobre o cigarro eletrônico? De fato, ele é menos danoso à saúde do que um cigarro convencional, Dr. Clímax? Não é. Então, realmente, isso é uma compreensão equivocada, né? Que o cigarro eletrônico seria menos danoso, não é? Aquilo é uma infusão que leva até nicotina, para de alguma maneira viciar, vamos dizer assim, né? Ele não tem os componentes do alcatrão, por exemplo, mas tem da nicotina. Nos Estados Unidos, menores de idade podem comprar, que é uma coisa equivocada também. Então, essa é como a situação quase do narguilé, né? Que aquilo é inocente e tal. Não é, aquilo ali tem um alto grau de poluição tabágica, de forma que tem que ser realmente combatido. Né? Não há justificativa de se achar que aquilo pode ser menos danoso, e é um equívoco, porque também botam substâncias aromatizantes que torna o paladar mais agradável. Então está produzindo vamos dizer assim, um indivíduo que vai se transformar num fumante pesado daqui a algum tempo. Isso aí é uma falácia, né? Tem que ser realmente exposto, porque não é absolutamente inocente. Como é que você vê isso, Cristina? Olha, eu acho que a gente tem que deixar bastante claro. Primeiro, é um produto novo. E para a gente dizer que um produto novo é bom, a gente tem que saber se ele é seguro, quais são os estudos científicos publicados que afirmam que o cigarro eletrônico é seguro. Existem esses estudos? Não existe consistência ainda. Existem grupos buscando quais são, de fato, os componentes. Tem estudos lançados aí, publicados muito recentemente, que conseguiram encontrar até a presença de metais pesados no que o fumante inala através do cigarro eletrônico. Quais são os outros componentes que estão presentes ali? A gente não sabe. Então, como é que a gente pode dizer que um produto, que se trata de um produto, nós estamos falando de um produto que em poucos anos entrou no mercado, nós estamos falando de passar de uma cifra de milhões de dólares, né, para bilhões de dólares. Então, é um produto que deve interessar alguém vender. Não é? E pelo que eu estou vendo,
dá bastante lucro. Existe um trabalho sério, publicado recentemente nos Estados Unidos, que não é um trabalho pequeno, nós estamos falando de um trabalho realizado com cerca de 40 mil jovens com idade, né, que frequentam até o ensino médio, quer dizer, fundamental e médio, né, o que é relacionado a isso lá, quer dizer, plena adolescência, e esse estudo demonstra que, na verdade, o cigarro eletrônico, ele atrai jovem, né? O jovem gosta de tecnologia. É novidade, é tecnologia, não sai aquela fumaça como outra. Pois é, né? E eu acho uma coisa muito complicada, porque o jovem de hoje, ele tem muito mais informação com relação ao cigarro convencional que a minha geração, por exemplo. Ele sabe que faz mal. Aí, por que será que se teve a ideia de lançar no mercado um cigarro que a propaganda deixa clara que, quer dizer, deixa claro, e o que não é verdade, que é um cigarro, entre aspas, mais seguro e politicamente correto, que acha... É importante deixar isso frisado, né? De que não há estudos que concluam que não faz mal à saúde, ou que não faz menos do que o outro cigarro. Que possam dizer exatamente que aquilo é seguro. E é uma porta de entrada para o cigarro convencional. Tem uma questão importante que a gente está tratando aqui da legislação que aborda, né, a proibição do fumo, de propaganda. Isso ficou muito mais forte nos Estados Unidos depois da década de 90, com muitos casos de processos, até um famoso garoto propaganda de uma marca de cigarro processou a marca, enfim, pelo seu câncer de pulmão naquela época. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, né, Fernanda? Por que essa disparidade? De fato, nos Estados Unidos tem muitos casos que já foram vencidos pelos pacientes, né, contra a indústria do cigarro, e aqui no país ainda não. Não, infelizmente a nossa jurisprudência não acompanha né, os anseios da sociedade civil e da própria legislação. Só pegando o gancho, em termos de direitos de informação, mesmo antes de 96, da lei tão importante que regulou publicidade, não só do tabaco, mas da bebida alcoólica, etc., o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, já trouxe uma série de benefícios para os consumidores, inclusive sobre informação. Então, ainda que hoje a gente tenha uma informação, inclusive estampada nas embalagens, de que fumar mata, causa uma série de doenças, etc., a gente não tem ainda uma informação suficientemente precisa, especialmente sobre o uso combinado de cigarro com outros produtos. Então, eu sempre digo, né, para as mulheres, por exemplo, o uso combinado de cigarro com anticoncepcional, ele potencializa, por exemplo, o maior risco de aneurisma. Isso poucas pessoas sabem. Então, que o cigarro faz mal, todo mundo sabe. Agora, alguns detalhes que não são tão detalhes assim e que a legislação já prevê como sendo obrigação do fabricante, isso a gente ainda peca. Mas a própria questão da informação é utilizada em muitas decisões como argumento para dizer a pessoa fuma porque quer. Então, se protege, de alguma maneira, o livre-arbítrio, né, o que a gente chama de fato exclusivo da vítima. Então, você não pode responsabilizar agora a indústria, porque, afinal de contas, esse é um produto lícito e você o adquiriu e fumou com a informação que hoje se tem e, portanto, a consequência você deve assumir, né? Então, infelizmente, a gente tem uma jurisprudência muito majoritária que vai dizer isso, livre-arbítrio, esse é um produto lícito, colocado no mercado, o governo inclusive lucra com isso, né, pela questão dos impostos. E eu acho que a gente ainda tem bastante para desenvolver nesse sentido. A Aliança de Controle do Tabagismo tem um estudo importante sobre essas decisões, né, no país. E há muitos advogados trabalhando para que a gente mude essa jurisprudência, eu acredito, no futuro mais promissor. Bem. Deixa eu aproveitar que a gente já está encaminhando para o finzinho do programa, então eu vou aproveitar aqui e colocar as perguntas de quem está em casa, está mandando para a gente aqui. Primeiramente, a Sueli da Fonseca, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Sueli, pela sua participação. E ela pergunta como e onde ela pode buscar ajuda para que ela possa parar de fumar. A gente sabe que tem um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, né, Cristina? Então, para ela que está aqui no Rio de Janeiro, para a Sueli, e para tantas outras pessoas que estão pelo Brasil afora assistindo a gente, onde buscar ajuda no serviço público de saúde, se a pessoa é fumante e quer parar de fumar? Agradeço que existe o Programa Nacional de Controle de Tabagismo do Ministério da Saúde e ele procura disponibilizar o tratamento gratuito à população.
Eu gostaria de fornecer o site do INCA. Aproveitar e botar na tela para quem está em casa enquanto a Cristina fala com a gente aqui. Então, inca.gov.br. Exatamente. E lá ele vai ter uma série de informações, desde dicas, né, para ajudar a parar de fumar, como as unidades de saúde, né, ele pode obter informações junto ao INCA e junto às secretarias municipais de saúde, quais são as unidades de saúde, porque na verdade é uma grande rede de parceria entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde, fornecendo próximo à população, próximo à residência, o tratamento na rede SUS. Então, é interessante que ele procure na Secretaria Municipal de Saúde, porque aí ele vai ter acesso se existe um local mais próximo da residência ou do trabalho que ofereça esse tipo de atenção. Muito bom. Então, buscar aí a unidade de saúde mais próxima é uma referência, até para você saber aonde, mais perto da sua casa, pode haver esse tipo de acompanhamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde pode dar essa informação. Com certeza. Tem outra pergunta aqui da Luna, também aqui do Rio. Obrigado, Luna, pela participação, que conta que tem um amigo que fuma o tal do cigarro eletrônico. E aí a pergunta alguém que está próximo a um fumante de cigarro eletrônico também pode ser considerado um fumante passivo, também está sujeito a algum dano por causa dessa inalação, doutor Clemax? Olha, para ser franco, eu não sei se a Cristina quer complementar, eu não tenho assim, conhecimento, até por conta do que ela falou, quer dizer, mal conhecido, ainda um produto ainda recente. Ainda há poucos estudos, de fato, confirmando aí os danos causados pelo cigarro eletrônico. Exatamente. Até antes dela complementar, eu queria também lembrar, já que o programa está terminando, que essa questão do cigarro eletrônico ou não eletrônico, ele é muito importante porque ele abre a porta para outras drogas, né? A gente não falou aqui, mas é verdade que o alcoolismo, drogas pesadas, muitas vezes começam na adolescência em função do cigarro. Quer dizer, aquilo abre espaço para que... É a própria questão do hábito, né, de consumir o cigarro, então, isso pode acabar trazendo outras possibilidades também. Cristina, quer complementar em relação ao cigarro eletrônico? Essa pergunta é excelente e ainda é feita pelo meio científico. Ainda não tem estudo que diga que uma pessoa que está ao lado de alguém que utiliza o cigarro eletrônico em ambiente fechado está protegido de alguma coisa. Provavelmente não. E uma informação que eu não posso deixar de dar é que por que as multinacionais estão tão interessadas em produzir cigarros eletrônicos? Quer dizer, eu estou falando de quem antes vendia cigarro convencional. É interessante, agora estão muito interessados em vender cigarro eletrônico e a gente tem um flashback, uma volta ao passado, porque lá fora a propaganda foca pessoas que estão na mídia falando a favor. A gente já viu esse filme em relação ao cigarro, né? Aqueles antigos filmes dos esportistas, eram os cowboys, os surfistas saindo do mar fumando cigarro. Quer dizer, é impressionante, né? A mesma estratégia de anos atrás está colando com o cigarro eletrônico. Muito bem. E a gente tem que abrir o olho. A gente já está chegando bem no finzinho mesmo, eu só queria concluir ouvindo uma fala da Fernanda, já que a gente começou falando aqui dessa questão da campanha da OMS em função do aumento das taxas para o consumo do cigarro. De que forma você acredita que isso pode ser feito no Brasil, sendo que o Brasil é um dos países aí com a venda do cigarro num preço mais baixo, né? Todo mundo que vem de fora para cá comprar um maço de cigarro vê o quanto é muito barato comprar cigarro ainda no Brasil. Você acredita que o país deve aumentar em breve a taxação, os impostos sobre cigarro? Eu acredito que sim, mas na verdade são ações combinadas, né? É o aumento da tributação, é a regulamentação da lei que vai proibir totalmente os fumódromos, né, que na verdade é o que a gente quer hoje abolir. Então a gente quer ambientes 100% livres de cigarro. E a questão da publicidade, que na verdade é embalagem, que é ponto de vendas, enfim, que é uma série de mecanismos e de instrumentos que se utiliza para chegar especialmente na criança, no adolescente. Acho que a gente já tem bons números significativos, né? E só para terminar mesmo, lembrar que o Brasil assumiu um compromisso internacional ao assinar o tratado, uma convenção de controle do cigarro, em 2003, se não me engano, e eu acho que está na hora de a gente, né, fazer valer esse compromisso assumido internacionalmente. Muito bem, só para encerrar, tem o Marco Antônio lá de São Paulo. Obrigado, Marco, pela participação, dizendo exatamente isso, que deveriam aumentar os impostos sobre o cigarro, pois prejudicam muito a cidade e também as pessoas que não fumam, que se sentem incomodadas. Então, com esse recado, a gente
encerra o programa de hoje. Então, obrigado, Fernanda, doutora Clêmax e Cristina, pela participação hoje aqui no Conexão comigo. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Encontro você aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00h30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.